Bom, vamos seguindo, né, nossa aula de hoje, aula de evolução, tratar com vocês aí da parte da coevolução. Se vocês forem olhar no livro do Ridley aí, de evolução, né, essa parte é correspondente lá ao capítulo 22, né, e é uma parte que está dentro da macroevolução. Então, uma parte que meio que tá relacionada com aquele capítulo geral que eu tratei com vocês de macroevolução, nessas evoluções grandes ali, que formam, por exemplo, espécies, ou que estão relacionadas com o surgimento de táxons maiores, né, gêneros, famílias e assim por diante. A coevolução vai tratar disso. Mas quando a gente fala de coevolução, vai estar falando do quê? Então, a coevolução, ó, presta atenção no nome, né? Coevolução. Vai estar falando, então, dessa evolução aí de duas ou mais espécies em conjunto, né? Quando duas ou mais espécies vão estar influenciando as evoluções umas das outras, né? E isso vai acontecer. Quando a gente imagina ali, por exemplo, espécies que estão no ambiente ali, tem uma relação de mutualismo ou uma relação, por exemplo, de predação, são duas espécies que estão influenciando, de certa forma, né, nessas evoluções. E a coevolução, muitas vezes, né, ela é utilizada também para explicar o que são chamadas de coadaptações, né, entre as espécies. Que aqui no caso, quando a gente trata de coevolução, a melhor definição para falar de coadaptação aí relacionado com coevolução seria essa última aqui, ó, uma adaptação mútua de duas espécies. Então, quando duas espécies vão estar se adaptando ali uma à outra, né, ao longo do processo evolutivo. Uma desenvolve uma característica, a outra desenvolve outra relacionada com ela, né, tanto características físicas, características fisiológicas, características comportamentais. Tá? Isso seriam características que vão adaptações que estão relacionadas aí com essa coevolução. E a coevolução, né, ela pode originar coadaptações. Né? Um exemplo disso, né, para mostrar aí que o livro vem trazendo, seria a relação que existe entre uma formiga, né, desse gênero aí, ó, formiga fuscas, e uma lagarta de borboleta desse gênero ali, Glaucopsis ligdamus. Né? E quando a gente observa aqui a imagem, ó, a gente vê a formiga e vê a lagarta dessa borboleta. E o que está acontecendo nessa relação? A lagarta, ela tem certas estruturas ali que produzem um líquido adocicado, e os estudos sugerem que esse líquido só tem essa função de produzir, esse líquido não, essas estruturas só tem essa função de produzir o líquido, e esse líquido, as formigas se alimentam deles. Então acredita-se que essa relação existe porque quando a lagarta fornece esse alimento para a formiga vai proteger essas lagartas. E então, né, um dos trabalhos que foi feito para mostrar isso, para ver se existe essa relação, se existe essa coadaptação, então produção desse líquido adocicado e proteção. E então Pearson e Mead, né, em 81, fizeram um teste ali para medir as taxas de parasitismo. Então eles pegaram algumas lagartas controle protegidas, então eram lagartas que produziam o líquido que estava em contato com as formigas que supostamente fariam essa proteção, e pegaram lagartas também e deixaram elas desprotegidas. Então, impediram que as formigas tivessem acesso a elas. Né? E os resultados desse estudo mostrou que as formigas reduziam realmente a taxa de parasitismo. Então, portanto, as formigas e as lagartas, elas estavam estreitamente relacionadas umas com as outras, e elas formavam, né, uma espécie ali de coadaptação, essa adaptação mútua aí, interespecífica, né, entre as duas espécies. Então, os estudos mostraram que existia essa relação aí entre as formigas e essas lagartas, né, uma relação de mutualismo, e essas relações de mutualismo, elas servem muitas vezes para dar detalhes aí da história natural, né, dessa relação. Mas a pergunta que fica é a seguinte, né? Como é que a coadaptação, como é que essa adaptação mútua surgiu entre as formigas e os
licenídeos, né, que seriam essas lagartas. Essa seria uma questão que ficaria, né, como pôde surgir. E parece, ó, que a estrutura morfológica e os padrões de comportamento, ó, então a estrutura morfológica a gente está falando da característica da lagarta de produzir aquele líquido. E os padrões de comportamento, a gente estaria falando dos padrões de comportamento da formiga, evoluíram com correspondência entre si. Então, provavelmente, os ancestrais, tanto da formiga quanto da lagarta, eles estariam no mesmo local, eles se associaram e a seleção natural, a seleção favoreceu em cada uma das espécies as mudanças que eram adaptadas a ambas as espécies. Então, a seleção favorecia, por exemplo, lagartas que produziam uma maior quantidade de líquido adocicado, né? Enquanto a seleção favorecia nas formigas aquele comportamento de defender essas lagartas. Então, essa associação, nessa coevolução, né, gerou, estava relacionado, quer dizer, com essa influência aí, uma sobre a outra, né? Então, a coevolução vai significar esse tipo de influência, né, essa influência recíproca, né, de uma sobre a outra, e cada espécie exercendo uma pressão seletiva sobre a outra e evoluindo em resposta à outra espécie. Então, quando a gente trata de coevolução, a gente vai tratar muito disso, né? Esses ancestrais que vão ter evoluído juntos, tá? Lembrem disso, né? Não é que, por acaso, a lagarta tinha desenvolvido essa característica já e eles se encontraram no meio do caminho. Né? Quando a gente trata de coevolução, a gente estaria falando de coadaptações que vão surgindo mutuamente, né? Adaptações que vão surgindo mutuamente em duas ou mais espécies. E esse seria um dos exemplos utilizados, né? Essa relação. Então, refere-se, né, no caso, a uma evolução em que o próprio ambiente da espécie está em evolução. Né? O ambiente está mudando ao longo do tempo, né, em virtude dessa seleção, e junto com isso, as espécies ali também estão mudando. Né? E essas coadaptações, elas vão sugerir coevolução, como eu disse, mas não são uma evidência definitiva disso. Tá? Então, por quê? Porque pode acontecer o que eu disse anteriormente, né? Duas linhagens poderiam estar evoluindo ali de modo independente e, num certo momento, nessas duas ocorreu de essas duas linhagens ali ficassem mutuamente adaptadas entre si. Né? Por exemplo, a lagarta poderia estar se desenvolvendo sozinha ali, evoluindo sozinha num ambiente, e desenvolveu essa característica, desenvolveu essa produção de líquido por algum outro motivo. Né? E aí, por acaso, passou a ter essa relação com a formiga, ou então a formiga teria um comportamento anti-vespa, que seria um parasita da lagarta, por outro motivo. Então, e essas coadaptações se encontraram, né? Então, por isso que a coadaptação sugere a coevolução, mas não é evidência definitiva. Né? A coevolução exige, como eu disse, né, a demonstração de que os ancestrais evoluíram junto, tá? Lembrem disso. E mais exemplos de coevolução, né, aqui um bem clássico, é a questão da coevolução que existe entre insetos e plantas. Né? Acredita que essa coevolução ela pode ter direcionado ali a diversificação de ambos os táxons. A gente sabe que insetos e plantas, né, são táxons aí com uma grande quantidade de representantes, com uma grande quantidade de características morfológicas, né, de diversificação de tipos. Né? E acredita-se que provavelmente, em muitos casos, pode ter acontecido essa coevolução. Né? E um dos estudos aí que tentaram mostrar isso foi do Ehrlich e Raven, aí, de 1964. O que eles fizeram? Né? Eles fizeram uma lista ali de plantas que serviam de alimento para os principais táxons de borboleta. E eles observaram que cada família de borboleta se alimentava de uma certa variedade de plantas.
né, que em muitos casos, né, essas plantas tinham uma relação filogenética próxima. Quer ver um exemplo? Vamos tentar relembrar lá em sistemática. Quando eu falo de famílias, uma coisa que as famílias vão ter, as famílias de plantas vão ter, são várias características compartilhadas, né? Vamos supor que uma característica dessa seria a presença de um certo metabólito secundário. Então, essa característica que é compartilhada seria, né, demonstraria ali uma relação filogenética até, né? E o Ehrlich e o Raven, eles explicaram os padrões de dieta dessas borboletas, principalmente em termos da bioquímica da planta. Então, como assim? Então, eles imaginam o seguinte: as plantas, elas vão produzir certos inseticidas naturais. Então, como eu falei de família de plantas, diversas famílias de plantas vão ter inseticidas ali mais específicos, né? Alguns alcaloides, outras saponinas e assim por diante. E esses inseticidas, eles podem envenenar certos insetos herbívoros. E os insetos, eles vão desenvolver, por exemplo, resistência a esses pesticidas. Então, eles podem desenvolver, por exemplo, mecanismos de desintoxicação. E ao surgir, então, essa resistência, né, os insetos eles podem diversificar suas dietas e cada grupo de inseto pode se alimentar de uma certa variedade de planta que compartilhe um grupo bioquímico ou que seja relacionada filogeneticamente. Então, que seja, por exemplo, da mesma família. Então, a ação da seleção natural aí sobre as plantas ia favorecer a evolução de inseticidas melhorados. Então, isso estaria acontecendo, né? Esse desenvolvimento ali de certos inseticidas pela planta, essa variação nos mecanismos de desintoxicação, levaria a essa diversificação de ambos os táxons, né? Tanto de plantas aí, quanto desses insetos que vão desenvolver essas outras características. Então, a corrida armamentista, né, bioquímica, entre plantas e insetos deveria favorecer persistentemente que novos mecanismos, tanto inseticidas novos quanto mecanismos de desintoxicação, que novos mecanismos eles surgissem, né? E assim promoveria a diversificação dos dois, dos insetos e das plantas, das angiospermas, por exemplo. Então, isso seria uma das formas, né, um dos estudos que tentou mostrar essa coevolução e como ela influencia diretamente nessa diversificação, né, desses dois táxons que a gente sabe que é muito diverso. E outro tipo aí de coevolução, que pode estar relacionado aí com insetos e plantas floríferas, por exemplo, aí, essa relação que existe na polinização. Então, o que pode ter acontecido? Né, à medida que, quando surgiu a polinização, né, a seleção natural favoreceu aí cada vez mais essa relação com polinizadores especializados. Então, isso, né, à medida que a seleção natural favoreceu essas relações especializadas, houve uma tendência ali a aumentar a diversidade tanto de plantas quanto de insetos. Um exemplo bem clássico disso. A imagem aqui do lado, ó, é a capa do livro de evolução. E ela trata de uma relação bem especializada, né, tanto da mariposa quanto da planta que está aqui. Né? Por quê? Essa mariposa ela tem especializações bem voltadas, né, para, por exemplo, conseguir captar o néctar. Está vendo essa estrutura aqui? Essa estrutura que está aqui na mariposa, ela consegue chegar até o final dessa estrutura aqui, né, lá no final vai ser onde vai estar o néctar. Então, houve essa especialização, tanto do inseto quanto da planta, e em virtude dessa especialização, aconteceu e também essa diversificação. Né? As plantas que são polinizadas por uma única espécie de inseto passaram a ter vantagens, porque desperdiçavam menos pólen, e os insetos que se especializavam em uma espécie de planta, eles faziam um uso mais eficiente de suas adaptações nutricionais.
Então, dessa forma também, né, essa também seria uma coevolução inseto-planta que meio que mostraria, né, por que aconteceu essa diversificação de ambos os táxons. Nesse caso, a especialização acabou levando a essa diversificação, nessas essa grande quantidade de formas, de tipos de plantas e de insetos que vão existir. E dois táxons, eles podem apresentar filogenias em imagens especulares, mas a coevolução seria apenas uma das formas de explicar esse padrão. Primeiro, vamos lembrar o que é filogenia. A filogenia seria essa história de vida que a gente consegue ver refletida, por exemplo, em cladogramas, como esses cladogramas que estão aqui do lado. E aí, no cladograma do lado, o que ele está mostrando? Ele está mostrando duas filogenias, uma de besouros, nesses besouros tetraops, e de uma planta das trepadeiras asclépias, que é a planta da qual o besouro ele se alimenta. E essas trepadeiras asclépias, elas produzem certos inseticidas que o besouro ele consegue ali reter, armazenar no próprio corpo e fazer o uso daquilo. Ele tem um mecanismo de defesa para aquilo. E quando eles analisaram ali, compararam a filogenia dos dois táxons, então do táxon de besouro quanto do táxon de plantas, eles observaram que os padrões de ramificação ali nos dois táxons, eles eram bem correspondentes, como se fosse uma imagem especular. O que seria essa imagem especular? Imagina que seria uma imagem espelhada. Se a gente espelhasse esse cladograma das plantas, ia surgir um cladograma similar ali ao dos besouros, ou vice-versa. Então, as duas filogenias, elas são praticamente imagens especulares, elas são muito similares. Quando a gente fala de cofilogenia, seria isso, filogenia de dois táxons que vão ter o mesmo padrão de ramificação. E, provavelmente, a coevolução pode ter influenciado para que exista, para que tenha surgido esse padrão de ramificação nos diferentes táxons, tá? Mas, prestem atenção, a coevolução é apenas uma das explicações, tá? E as cofilogenias, elas podem surgir por diversas formas, mas por diversas razões. Mas por pelo menos 3 razões, que vem descrito no livro aí, seria o seguinte, a primeira, que é a coevolução com especiação, que é quando os táxons vão exercer uma mútua influência evolutiva e a evolução que leva à especiação de um tende a causar a especiação do outro. Esse seria um caso de coevolução no sentido integral da palavra, com os dois táxons exercendo influência um sobre o outro. Um exemplo disso, imagina que existam duas subpopulações de trepadeiras. E, por acaso, elas ficam geograficamente isoladas. E imagina que cada uma dessas subpopulações, ela já tinha sua própria subpopulação de besouro. Então, isso, o que vai acontecer? Se você isolou essas duas subpopulações e cada subpopulação ali de trepadeira e de besouro passou a sofrer influência só do seu grupo aí, da sua parte ali, e isso vai levar a essa coevolução, então esse desenvolvimento ali de coadaptações, essa influência mútua, que com o passar do tempo pode levar a formar espécies diferentes. Isso vai acontecer. Isso é uma das razões do porquê surgem essas cofilogenias. Um outro exemplo, uma outra razão do porquê surge uma cofilogenia, que é o que é chamado de evolução sequencial, que é quando as mudanças em um táxon, elas vão levar a mudança no outro, mas o contrário não ocorre, ou então ocorre de uma forma mais leve. Por exemplo, as plantas, elas podem influenciar os insetos, mas os insetos não vão influenciar tanto a evolução da planta ali. Por exemplo,
Imagina ali que uma planta, ela pode ser comida por diversos insetos. Tá? E quando ela mudar, os seus insetos, os que se alimentam dela, vão ser obrigados a mudar também para conseguir se manter. Mas, quando o inseto muda, ele vai exercer uma pressão seletiva bem menor, né? Vamos supor que é um inseto generalista. Ele consegue se alimentar de vários tipos de planta. Se ele muda, a única coisa que pode acontecer é que ele consiga se alimentar de um outro grupo também. Né? Agora, se uma planta que é predada por diversos tipos de inseto muda, pode ser que somente um daqueles insetos que conseguiam predar ela antes consiga predar ela agora. Então, essas mudanças aí, nesse caso, seria relacionado com essa evolução sequencial, né, que é uma das razões do porquê podem surgir as cofilogenias. E o último tipo, essa coespeciação sem coevolução, né, quando aí dois táxons não têm muita mútua influência evolutiva, mas algum fator independente leva à especiação de ambos. Então, nesse caso, não está acontecendo coevolução, só uma coespeciação. Né? Imaginem o seguinte, lembra da especiação alopátrica, que é quando populações biológicas ficam fisicamente isoladas? Então, isso pode acontecer com táxons que não interagem entre si. E se eles ocuparem distribuições semelhantes e alguma coisa separar eles, eles vão ter filogenias similares, né, porque estavam sofrendo por pressões ambientais semelhantes. Então, isso seria um outro exemplo de explicação para cofilogenia, né, mas nesse último caso, sem a existência de coevolução, né, porque lembra que coevolução tem que ter a mútua influência evolutiva, né, uma espécie tem que estar influenciando na evolução da outra. E não há cofilogenia também, né, quando os insetos fitófagos, eles mudam de hospedeiro para explorar plantas filogeneticamente não relacionadas, mas quimicamente semelhantes. Então, lembrem do seguinte, lembra que eu falei que para ter coevolução, os ancestrais, eles têm que ter coevoluído, eles têm que ter vivido junto e passado por esse processo. Né? Mas insetos e plantas, eles podem coevoluir sem produzir filogenias com imagens especulares também. Um exemplo aí que mostra isso, né, o Becerra, ele estudou a coevolução que existe entre plantas do gênero Bursera, aí tem uma imagem de um representante da família, Burseraceae, e besouros Blefarida. Né? Esses besouros, eles são especializados em se alimentar dessas plantas. E eles observaram, né, que apesar deles estarem coevoluindo, as filogenias associadas não eram cofilogenias. Né? Por quê? Provavelmente, durante a evolução, uma espécie de besouro ali, ele desenvolveu uma defesa contra um certo conjunto de substâncias químicas. Esses besouros aí que desenvolveram essas características puderam agora colonizar outras plantas semelhantes, né, fazendo essa troca de hospedeiro. Se as plantas quimicamente semelhantes não tinham uma relação filogenética estreita, resulta que os besouros eles vão percorrer evolutivamente, né, a filogenia de outras plantas. Então isso pode acontecer. Né? Essa cofilogenia ela pode não existir também. Tá? Então não é uma regra. Né? A coevolução nem sempre vai estar ligada diretamente a uma cofilogenia, tá? Porque pode acontecer que não esteja. E a coevolução aí entre plantas e insetos, né, elas podem explicar o grande padrão de diversificação desses dois táxons, né, como eu já tinha dito. E essa hipótese ela é bem plausível. Alguns estudos tentam explicar essa relação, né, entre insetos e plantas que são muito predominantes na vida terrestre e no nosso planeta. E uma das espécies, um dos testes aí para tentar mostrar essa hipótese, é um estudo aí que corrobora essa hipótese, sugerindo que a polinização biótica
promove a diversidade das angiospermas. Né? Lembra que quando se fala aí de polinização biótica, a gente vai estar falando por polinização por insetos, polinização por abelhas, vespas, mariposas e assim por diante. Então, esse teste, né, ele observou ali se essa polinização por insetos promoveu a diversidade das angiospermas. E se ela promoveu, a gente pode esperar que os grupos de angiospermas polinizados por insetos, eles seriam mais variados do que os que não são polinizados por insetos. Né? E esse gráfico, ele está mostrando, esse gráfico não, né? Essa figura está mostrando meio que isso, ó. Os ramos que estão em branco, eles seriam de plantas que têm a polinização abiótica. Então, a polinização, por exemplo, pelo vento. Enquanto os ramos que estão em cinza aqui, mais escuro, ó, seriam ramos de plantas que teriam essa polinização por meio de insetos, uma polinização biótica. E quando a gente observa essa figura, o que a gente consegue constatar? Que os que têm polinização biótica, ó, eles têm uma variação, uma diversidade bem maior do que os que têm uma polinização abiótica. Então, isso sugeriu, né, esses estudos aí, usando essas comparações filogenéticas em plantas e insetos, sugeriu que os dois táxons realmente promoveram essa mútua diversidade. Né? E aqui está mostrando isso, né, que quem tem essa polinização biótica, os ramos que têm essa polinização biótica, eles vão ter uma diversidade maior do que os que vão ter a polinização abiótica. Outro tipo de coevolução, eu falei de coevolução inseto-planta, seria coevolução parasita-hospedeiro, né, que eu ainda não falei desse termo, mas seria uma coevolução antagônica, né, que é quando duas espécies ali, né, elas meio que estão numa certa disputa, digamos assim. Né, uma está evoluindo para prejudicar, digamos assim, a outra, né, para se tornar mais eficiente para explorar aquele recurso. Né, e um dos exemplos bem claros da gente ver isso, essa coevolução antagônica, é por meio de parasitas e hospedeiros, né, que é uma relação ali bem específica, bem estreita. Né, alguns parasitas vão ter características muito específicas para conseguir entrar ali num certo hospedeiro. Né? Os hospedeiros também vão ter características muito específicas para conseguir se defender. Então, é bem fácil da gente visualizar que a mudança em um provavelmente vai levar a mudança em outro. Né? E um exemplo aí de algo que muda é a relação, no caso, né, que vai existir aí com a virulência parasítica, né? A evolução da virulência parasítica. O que é a virulência? Né? A definição que está aí, ó, então é expressa como a redução do valor adaptativo de um hospedeiro parasitado em relação a um hospedeiro não parasitado. Né? Mas imagina o seguinte, a virulência parasítica vai estar relacionada ali com matar ou não o hospedeiro, matar ele mais rápido, matar ele mais devagar, né? Mata mais, mata menos. Então a virulência vai estar relacionada com isso. Né? E um dos exemplos dentro disso é que o livro vem citando aí, e que é um caso aí de estudo, foi na Austrália. Né? O que aconteceu lá? Durante uma certa época, eles soltaram coelhos, espécies exóticas de coelhos, lá na Austrália, e esses coelhos se disseminaram demais. Eles eram uma espécie exótica, não tinham provavelmente um predador ali para controlar a quantidade de indivíduos, e eles se disseminaram. A imagem aí do lado está mostrando aquele monte de coelho. E para tentar reduzir a quantidade de coelhos, matar esses coelhos aí que tinham virado pragas, que estavam disseminando ali, por exemplo, culturas e assim por diante, eles resolveram importar um vírus que é chamado de mixomavírus, né, que é um vírus que é encontrado na América do Sul, provavelmente para os coelhos dessas regiões. Ele não é tão virulento. E o que eles observaram? Né? Inicialmente, logo após a infecção ali
dos coelhos, 100% dos que eram infectados morriam. Então ele tinha uma mortalidade inicial de 100%. Mas com o passar do tempo, né, houve uma redução na mortalidade. Né? E os estudos mostraram que essa taxa de mortalidade declinou por dois motivos. Em virtude da diminuição da virulência e, ao mesmo tempo, os coelhos também eles desenvolveram uma certa resistência a esse vírus. Então, os estudos demonstraram ali que isso aconteceu. Né? Imagine o seguinte, já que as linhagens mais virulentas foram reduzindo por matar os hospedeiros, elas também, né, acabavam sumindo daquela região. Né? Essas linhagens mais virulentas elas passaram a deixar de existir, enquanto as que eram um pouco menos virulentas, elas conseguiram se manter ao longo do tempo. Né? Aqui tem mostrando, ó, eu achei bem interessante essa imagem que o livro trazia, essa técnica aí de espalhar esse vírus para matar coelhos, foi usar países também. Né? Aqui no quadro está mostrando o que foi acontecendo aí com as diferentes linhagens desse vírus e o grau de virulência. Ó. Então, lá no primeiro ano, quando foi aplicado esse vírus, ele matava 100% dos infectados. Né? Então, tinha um grau de virulência lá, aqui tem separado graus de virulência. Um grau de virulência 1, 2, 3, 3A, 3B, 4 e 5. O 1 seria esse, né, o mais virulento, que mata mesmo. E com o passar do tempo, ó, lá em 58 para 59, os que tinham virulência, uma maior virulência, que matava todos, ó, já tinha zerado, enquanto os que tinham uma virulência reduzida, eles já tinham se disseminado mais. E lá mais para frente, ó, em 63 e 64, os que tinham ali um grau de virulência intermediário, um grau de virulência aí 3A, 3B e 4, eles já eram os predominantes. Então aí, mostrando nessa tendência no declínio do grau de virulência que está acontecendo. E embaixo, ó, mostrando aqui, no caso, o desenvolvimento da resistência dos coelhos. Então, os coelhos passaram também a ter uma resistência maior ao longo do tempo. Né? Enquanto lá, em 1961, né, tinha uma certa mortalidade, mais para frente, né, essa mortalidade ela foi se alterando também. Esses seriam dois eventos aí que estão relacionados, né? Mas não necessariamente a seleção vai favorecer uma virulência mais alta ou mais baixa, tá? Porque a seleção ela vai favorecer aqueles que vão se reproduzir em maior número. Então vamos supor, mesmo que aquele mixomavírus ele fosse muito virulento, se ele conseguisse reproduzir muito rápido e se disseminasse muito rápido, conseguisse se manter na população, ele ia continuar existindo, tá? Porque a seleção ela vai favorecer os que conseguem se reproduzir mais, em detrimento dos que vão se restringir por interesse em proteger os hospedeiros. Né? A vantagem individual da maior reprodução, ela vai suplantar qualquer vantagem de grupo ou de espécie, tá? Então, não necessariamente, como eu disse, a virulência vai tender a cair. Né? Isso vai depender, né? A teoria moderna ali relacionada com virulência vai examinar até diversos outros fatores hoje. Tá? Mas esse seria um para mostrar, né, um exemplo bem prático aí para a gente entender essa relação de coevolução entre parasitas e hospedeiros. Tá? E assim como nas plantas, os parasitas e seus hospedeiros também podem ter cofilogenias, tá? Mas não necessariamente é uma regra. Essas cofilogenias aí entre parasitas e hospedeiros, né, em alguns casos são chamadas dessa regra de Fahrenholz. E um dos exemplos que o livro traz aí para vocês é da relação que existe entre uma família de roedores e os ectoparasitas deles, né, os piolhos. Quando se observou lá, fez a relação entre a filogenia
desses dois, embora haja alguns desvios, provavelmente é um exemplo aí de coevolução com coespeciação, né? Aqui, lembra de uma das razões que eu falei lá do porquê que existe cofilogenia? Né? E se a gente observar aqui mesmo, ó, no cladograma, esse aqui a gente consegue ver bem claro, ó, essa espécie é parasitada por esse tipo de parasita, essa outra espécie aqui de roedor é parasitada por esse. A gente vê que as relações aqui estão bem claras e bem ligadas com as filogenias. Então, isso mostrando, né, que existe, pode existir também, né, não necessariamente vai acontecer sempre, pode existir também uma cofilogenia na relação entre parasita e hospedeiro. E essa coevolução, ela pode acabar levando aí para o que é chamado de uma corrida armamentista. Então imagine o seguinte, né, quando se fez, né, se faz aí medidas relacionadas com o tamanho do cérebro versus o tamanho do corpo, né, isso revela que os vertebrados maiores vão ter cérebros maiores, tá? E existe uma medida que é chamada de coeficiente de encefalização. O que é essa medida? Ela é a razão entre o tamanho cerebral real e o tamanho do corpo esperado em função do seu corpo. Né? Então, e o tamanho esperado em função do seu corpo. Né? O tamanho que o cérebro tem que ter para ele conseguir suprir ali aquele corpo. E em alguns casos, né, esse coeficiente de encefalização, ele é usado como uma medida de inteligência, tá? Mas essa seria uma medida grosseira, né? Não necessariamente um cérebro grandão vai estar relacionado ali com a inteligência. E fazendo medidas ali relacionadas com o tamanho de cérebro de predadores e o tamanho de cérebro de presa, o que se observou? Né, que ao longo dos anos, o tamanho do cérebro, tanto de predadores quanto de presas, observando nos dois gráficos aqui, ó, o cérebro tanto de presas, que seriam os ungulados, quanto de predadores, eles tenderam a aumentar. Então aqui, ó, no arcaico, o cérebro ali no paleogênio, no neogênio, a gente vê, ó, no recente, a gente vê que o tamanho do cérebro de presas lá no arcaico era menor do que os de hoje em dia, tanto para presas quanto para predadores. Né? Mas os predadores tendem a ter esses cérebros maiores do que as presas, né, ao longo do tempo. E o que isso indica, o que isso sugere? Né? Sugere que a seleção natural, ao longo do tempo, favoreceu uma maior inteligência, né, tanto de predadores quanto de presas. Então houve uma corrida armamentista. Né? Essa inteligência, tanto para você se esconder, por exemplo, quanto para você caçar, foi algo selecionado ao longo do tempo. Então, corrida armamentista estaria tratando disso. E a coevolução antagônica, ela pode ter várias formas. E ela pode ser um fator aí que vai causar a extinção. Né? Imagine o seguinte, quando existam competidores ecológicos ali, ou, por exemplo, um parasita, o hospedeiro, um vai evoluir em relação ao outro. Se um dos competidores não conseguir se melhorar, desenvolver um melhoramento adaptativo para aguentar o seu antagonista, provavelmente ele vai ser extinto. Então aí mostrando essa relação da coevolução antagônica como sendo um causador da extinção. Né? Mas vamos imaginar o seguinte, né? Imagina que tenha duas espécies e duas espécies que vão coevoluir. Então, momento a momento, uma vai ter uma determinada condição relativa de adaptação. E uma possibilidade é que uma das espécies ela tem adaptações superiores à outra. E se essa outra não conseguir ter um melhoramento ali, não sofrer uma mutação, ou não ter uma seleção adequada, ela vai se extinguir antes de alcançar um melhor nível. Né? Isso seria uma relação instável que vai existir. Então, a coevolução antagônica levando a essa extinção. Mas as relações de coevolução entre duas espécies
elas também podem estar num certo tipo de equilíbrio. Um equilíbrio que pode ser estático ou dinâmico. Existem diferenças esses dois. No equilíbrio estático, imagina que vai existir duas espécies competidoras que vão evoluir para um conjunto de condições ótimas, para terem adaptações ótimas naquela relação, e simplesmente elas vão permanecer com essas adaptações, com essas coadaptações ótimas. Elas não vão continuar influenciando uma na evolução da outra. Né? Isso seria um exemplo aí de equilíbrio estático que pode acontecer nessa coevolução antagônica. Mas também pode acontecer o que é chamado de equilíbrio dinâmico, ou equilíbrio rainha vermelha, né, um modo de evolução, de coevolução rainha vermelha, que vai surgir quando sempre é possível uma melhora adaptativa e as espécies vão evoluir continuamente para alcançar aquele melhoramento. Então nunca vai ter um fim. Quando uma espécie desenvolve uma característica, a outra também vai estar desenvolvendo uma outra característica e assim por diante. Né? O equilíbrio dinâmico seria isso, né? Elas sempre vão estar coevoluindo e sempre vai estar surgindo coadaptações em virtude das pressões seletivas que uma vai estar infringindo na outra. Então, esse equilíbrio de rainha vermelha, né, essa hipótese da rainha vermelha, né, é um modo de coevolução que tem esse nome aí em virtude do livro aí, Alice através do espelho, do Lewis Carroll, que a rainha vermelha, no caso, que existe no livro ali, um personagem, ela vai falar a seguinte frase: ó, aqui, veja você, é preciso correr tanto quanto se consegue para ficar no mesmo lugar. Então, essa hipótese da rainha vermelha vai tratar disso, né? Os organismos que estão coadaptando, que estão coevoluindo, quer dizer, vão ter que desenvolver coadaptações, um em relação ao outro, para eles sempre permanecerem, né, no mesmo patamar. Um conseguir enfrentar o outro e nenhum dos dois serem extintos. Né? A seleção natural vai atuar continuamente em cada uma das espécies para que ela enfrente os melhoramentos apresentados pela espécie competidora e ela corra ali para conseguir ficar no mesmo lugar, né? Para que ela consiga desenvolver esses melhoramentos e não seja extinta. A hipótese da rainha vermelha trata disso. Né? O ambiente de cada espécie se deteriora. Uma mudança ali no seu predador, por exemplo, seria uma deterioração desse ambiente. E se você não conseguir alcançar, não conseguir desenvolver uma característica ali melhor, por exemplo, de esconder, essa deterioração vai ser a causa também da sua extinção, né? Da extinção daquela espécie. A hipótese rainha vermelha trataria disso. Né? Mas, aqui eu falei muito de coevolução. Né? As relações coevolutivas, elas frequentemente são difusas, né? Que seria chamado de coevolução difusa. Por quê? Porque, em muitos casos, a evolução de uma espécie ela não vai estar relacionada só com a relação com um outro organismo. Ela pode estar relacionada ali com diversas outras características, com outros organismos que fazem mutualismo, outros competidores. Então é muito difícil explicar aí detalhadamente como funcionaria essa coevolução difusa. Né? Aqui eu mostrei exemplos que são bem claros que mostram a coevolução. Né? A coevolução existe, mas outros fatores também podem estar influenciando. Né? E a coevolução difusa ela pode ser uma das principais forças moldadoras aí da evolução de comunidades de espécie. Né? Porém, ela é muito difícil de ser estudada, né? E sua importância é controvertida, provavelmente por essa falta de estudos que existem. Então, tanto né, as hipóteses biológicas aí, quanto físicas, elas precisam ser estudadas em observações macrobiológicas. A contribuição da coevolução para a macroevolução, ela ainda tem controvérsias, né, mas, como eu mostrei para vocês, a coevolução é algo que existe. Existem estudos que testaram aí, mas a coevolução não vai ser a única força macroevolutiva. Né? Não é a única coisa que vai estar influenciando aí na macroevolução dos grupos.
Bom, então é isso. Como eu disse, né, eu tratei com vocês dessa parte de coevolução. Eu acho que é uma parte bem interessante de tratar. Né? Se vocês tiverem interesse depois, vocês talvez consigam achar. Né, tem um documentário que fala muito bem da coevolução de plantas e de insetos, né, um documentário da BBC, né, que vai falar dessa relação sobre plantas e insetos. Então, isso é um assunto aí que eu acredito que seja dentro da evolução, né, bem interessante. Então, eu espero que tenha ficado claro essa explicação. Qualquer coisa, mande mensagem lá na sala de interação e bons estudos.